Shalom, irmãos, bom dia. Mais uma vez aqui, reunidos. Acredito que algumas pessoas vão vir depois, mais tarde, outras à noite, outras de manhã em outro dia. E o intuito desses vídeos é nós falarmos a respeito de obras. Na última live eu falei a respeito de obras, dei o início, e hoje, mais uma vez, nós vamos continuar falando. Na última semana nós finalizamos aqui falando que Cristo nos convida a praticar obras ainda maiores que as dele, como está escrito em João 14:12, que diz que em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Essa é a posição que nós temos hoje. Nós estamos à destra de Deus em Cristo, e o Senhor está em nós. O Deus triuno, ou Deus 3-1, está em nós através do Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós vamos continuar, e o primeiro aspecto que nós vamos falar é que as nossas obras, elas nos seguem mesmo depois da morte. Basicamente, o que são obras? Obras são tudo aquilo que eu faço por meio do meu corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nossas obras nos seguem mesmo depois da morte. No caso, aqui está falando para vencedores, para pessoas que venceram com o Senhor. Nesse aspecto de Apocalipse 14:3 diz assim: então ouvi a voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, após a morte, as obras também vão nos acompanhar. Cristo, ele conhece as obras de cada indivíduo. Todos nós devemos ser, como posso dizer, conscientes do nosso chamado em relação às coisas do reino de Deus. Desde o irmão assim que tem mais conhecimento para o irmão que tem menos conhecimento, todos devem entender que o Senhor, de certa forma, conta conosco para realizarmos as obras que Ele de antemão já designou para nós fazermos. Então, o Senhor conta com as suas obras. O Senhor deseja que você realize as obras que Ele designou para você. Cristo conhece e exorta as 7 igrejas da Ásia pelas suas obras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesse aspecto aqui, irmãos, quando o Senhor fala de 7, ele está falando de uma completude. Tanto Paulo quanto João, eles escreveram para 7 igrejas. Paulo escreveu para 7 com Éfeso, e João escreveu para 7 com Éfeso. Se somarmos, aí nós teremos 13. Então, basicamente, está falando de completudes de Deus. Se nós procurarmos, como posso dizer, pecados ou erros que as igrejas cometiam, nós vamos ver que elas são paralelas. Vai ter questões que tinha em Gálatas, que vai ter, estou falando aleatoriamente, em Pérgamo. Vai ter questões que tinha em Corinto, que vai ter em Sardes. Como eu disse, estou falando isso aleatoriamente. Por quê? Basicamente, todas as complicações que as igrejas enfrentam durante os anos
essas igrejas elas são modelos, né, de tanto dos pecados, das questões que se tinham que se resolver lá dentro. Então, o Senhor, Ele conhece as obras das igrejas. Se nós observarmos todos os textos, Apocalipse 2:2, ele diz: eu conheço as obras que você realiza para Éfeso. A igreja de Esmirna, Apocalipse 2:9, conheço as tuas obras, a tribulação pela qual você está passando. Apocalipse 2:3, para a igreja de Pérgamo, eu conheço as obras e o lugar que você habita. Igreja de Tiatira, Apocalipse 2:19, conheço as obras que você realiza. Igreja de Sardes, Apocalipse 3:1, e ao anjo da igreja de Sardes, escreva, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:8, conheço as obras que você realiza. Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:15, conheço as obras que você realiza. Então, o Senhor, Ele conhece as obras das igrejas. Irmãos, primeiro aspecto, né, eu tenho até um estudo lá no Li, mas não vi, sobre as igrejas. Essas igrejas, elas trazem, a voz deu uma falhada aqui. Essas igrejas, elas trazem aspectos proféticos de todo o período da igreja do Senhor na Terra. Então, se nós olharmos desde o início, lá eu estou falando dentro do aspecto profético. Éfeso, ela é o símbolo da igreja posterior aos apóstolos. A igreja que veio depois, os pais da igreja, né? Policarpo, esse pessoal que veio depois dos apóstolos. Depois nós vamos para um aspecto de Esmirna. A igreja ela vai entrando num desnível, né? Primeiro, Éfeso, ela já cai um pouco do padrão dos apóstolos, porque o Senhor diz que ela tinha perdido prótons, amor primeiro, né? Ela tinha perdido o seu primeiro amor, o seu melhor amor. Aí Esmirna, né, o Senhor permite a perseguição. Esmirna fala da igreja perseguida, posterior a esse período, né, dos pais da igreja. Ela foi perseguida, né, por 10, ali como diz ali, né, por 10 dias. E ali nós entendemos que foram 10 imperadores que perseguiram a igreja. Aí depois nós chegamos, né, o Senhor, ele permitindo a perseguição para que a igreja se voltasse a ele novamente, mas ela foi afundando cada vez. É isso que acaba acontecendo, né, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, né? Ou nós endurecemos ou nós amolecemos. E aí que acontece? Pérgamo, né? Pérgamo, casamento, o período em que a igreja se casou com o mundo. Então, nós estamos chegando aí por volta do ano 300, a igreja se casou com o mundo. Ela começou a fazer as coisas do mundo, a canonizar festas do mundo, a fazer questões que desagradavam ao Senhor. Começou a se tornar, né, uma igreja política. Depois nós temos Tiatira, que é o maior aspecto que perdura, ou perdura até os dias de hoje, mas perdurou aí por vários séculos, né, que é a igreja, agora ela já está falando através de Jezabel. Depois nós vemos o Senhor iniciando a reforma através de Sardes e Sardes sendo elevado a um nível mais poderoso, que é Filadélfia. E depois de Filadélfia, Laodiceia. Então, a igreja, né, que está aguardando o Senhor no aspecto profético são essas 4, porque o Senhor diz, se você olhar desde Tiatira em diante, o Senhor diz que ele viria para essas igrejas. Ora, não existe mais nenhuma delas
no aspecto literal. Todas findaram, mas o Senhor diz que ele viria para Tiatira. O Senhor diz que ele viria para Sardes. O Senhor diz que ele viria para Filadélfia e Laodiceia. Então essas 4 igrejas, elas estão aguardando a volta do Senhor. E uma delas o Senhor disse, por ela ter guardado a palavra da perseverança, ela será guardada da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar todas as pessoas. Amém? Então, estou dando uma pincelada rápida aqui. Essas 7 igrejas, elas prefiguram o tempo profético, né, que o mundo vai viver com a igreja do Senhor. E o Senhor diz, eu conheço as obras de cada uma das igrejas. Irmãos, e para o Senhor, só é igreja a localidade. Aqui em Limeira tem inúmeras denominações, mas só existe uma igreja, a igreja em Limeira. O Senhor, ele não vê esses fragmentos que os homens criaram. Talvez falar, o Senhor conhece a igreja, as obras da igreja, o caminho. O Senhor conhece as obras da igreja X. O Senhor conhece as obras da igreja Y. Mas para o Senhor existe apenas uma igreja na localidade. E assim se perdura por todo o Novo Testamento. O Senhor sempre fala da igreja da localidade. A igreja universal e as igrejas. As igrejas não são denominações, mas as igrejas são localidades. Então, o Senhor sempre fala com a localidade. Corinto, Galácia, Filipos, Tessalônica, Colossos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim sucessivamente. O Senhor sempre vai dar uma palavra para a localidade, um juízo para a localidade, como posso dizer, uma gratificação para a localidade, uma alegria para a localidade. O Senhor nunca vai tratar individualmente, as denominações da localidade, mas a localidade como um todo. Então, esses 2 pontos aqui fogem um pouquinho do que nós estamos falando, mas é interessante nós sempre nos atentarmos para isso. Para vencermos e governarmos com Cristo, temos de guardar as obras de Cristo. Apocalipse 2, 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então nós temos que guardar as obras. Quando praticamos as boas obras, estamos frutificando. Tito 3, 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Irmãos, nós temos que praticar obras. A fé sem obras é morta, já dizia Tiago. O pessoal confunde um pouco essas questões, atrelando obras à salvação. Mas o texto diz que a salvação não vem das obras. Porém, somos feitura dele, o mesmo texto lá de Efésios 2, vai dizer que nós somos feitura dele ou deles, porque são 3 em um, criado para boas obras. Então o Senhor, ele nos criou, ele nos designou para boas obras. Então nós necessitamos fazer obras e pedir para o Senhor desenvolver essas obras em nós. O que é obras? Tudo aquilo que faço por meio do corpo. Seremos disciplinados pelas nossas más obras se não nos arrependermos. Apocalipse 2, 22 e 23. Aqui o Senhor está falando para Jezabel. Eis que farei que fique acamada e terei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então o espírito de Jezabel, ele incita obras
E quando as pessoas praticam essas obras, o Senhor diz que se elas não se arrependerem, Ele trará grande tribulação sobre ela, ou elas. Matarei seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então nós seremos disciplinados e retribuídos por Deus segundo as nossas obras. Então isso é muito interessante. Aqui o texto está falando sobre o espírito de Jezabel. E ele fala que aqueles que não se arrependerem das obras que ela incita, que ela faz com que eles pratiquem, o Senhor virá sobre eles com tribulação e enfermidade. Então nós precisamos tomar cuidado com o espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Basicamente, é falar por si. Nesse contexto aqui. Falar por si, ao invés de falar pelo Senhor. Qual é a sua opinião sobre determinada questão bíblica? A minha opinião é essa. Se falarmos por nós, falamos através de Jezabel. Temos que falar pelo Senhor. Não é a minha opinião que importa no que tange a igreja do Senhor. É a opinião do Senhor. Não é o que eu acredito, é o que o Senhor acredita. Não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Então, temos que falar por intermédio do Senhor. Obras más. 2 Timóteo 4:14. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Romanos 8:33. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Irmãos, a maior disciplina é a morte física. É o que estava acontecendo em Corinto. A maior disciplina de Deus é a morte física. O fato da igreja de Corinto tomar o pão e beber o cálice e fazer da mesa do Senhor uma mesa sem discernimento faziam que irmãos lá ficassem enfermos, doentes, cansados, fracos, e muitos deles dormiam, morriam. Porque essa palavra dormir no Novo Testamento ela tem essa conotação de morte. Por isso há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. Então, a maior disciplina bíblica, tanto na primeira aliança quanto na segunda aliança, é a morte física. Disciplina para este corpo. Nós vemos, por exemplo, Saul morrendo. Nós vemos, por exemplo, Corá, Abirão e Datã morrendo. Então a maior disciplina bíblica é a morte para este corpo. Quando a pessoa está irredutível, possivelmente se é aplicado essa disciplina. Claro que esses fatores são fatores que pertencem ao Senhor. Nós vemos, por exemplo, Ananias e Safira morrendo perante os apóstolos por conta que eles estavam burlando uma questão que traria possíveis problemas para a igreja primitiva. Nós não estamos falando que essas pessoas perderam a salvação, porque todas estavam debaixo de aliança. Corá, Abirão, Datã, eles comeram do cordeiro. Ananias e Safira, eles criam no Senhor, porém pecaram contra o Espírito do Senhor e foram disciplinados com morte física. Então, temos que entender isso. Nem todo mundo que morreu, Miriam, Arão e tantos outros, eles morreram e foram para o inferno, como o pessoal
já pensa, né, que o Senhor, ele lança essas pessoas todas no inferno. Mas a ideia de Deus é que, às vezes, as disciplinas, elas causam essa morte física, né? Mas eles estavam debaixo de aliança. Irmãos, temos que entender que a aliança de Deus é imutável. Todos, pois, que tombaram no deserto, comeram do cordeiro de Páscoa. Eles estavam dentro de aliança. Porém, as suas obras não foram condizentes com a aliança em que estavam e foram disciplinados, né, basicamente com o mesmo aspecto lá de Corinto. Por isso há fracos, doentes e muitos que morrem, dormem. E isso acontecia com as disciplinas que vinham sobre o deserto. Doentes foram picados por serpentes e muitos deles morreram, mas estavam debaixo de aliança. Então, obras más. O textual de obras más, basicamente, é Gálatas 5, 19 e 21. Né? Se você pegar todos esses textos, eles vão falar sobre as obras más. Ora, as obras da carne, as obras más, são conhecidas. Elas são manifestas. Quando nós olhamos, nós vemos que elas não são provenientes do Senhor. As obras da carne são conhecidas. Então nós olhamos e qualquer pessoa, qualquer irmão que tenha recebido a unção, o Espírito do Senhor sobre ele, e ele recorrer a esse Espírito, qualquer pessoa que recebeu a unção do Senhor e ela recorre a esse Espírito, o Espírito testifica a ela que quais são as obras da carne. Então nós não precisaremos de métricas humanas, porque nós temos o próprio Espírito falando dentro de nós. Então, Gálatas 5,19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, são manifestas, nós percebemos com facilidade. E quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas as pessoas que têm práticas dessas obras que nós colocamos aqui, elas não herdarão o reino de Deus. Elas não herdarão o reino de Deus. Precisamos entender o que é o reino de Deus, mas isso é um assunto para outro estudo. Mas o texto diz: elas não vão herdar o reino de Deus. Né? Se você viu aqui, foi trocado glutonaria por orgias, porque o texto ali no grego é orgias, não glutonarias. Por quê? Ali na Galácia se fazia uma festa chamada de bacanalias, ou bacanal, ao deus Baco, e lá eles tinham costumes, né, de beber, de comer e depois de fazer sexo entre grupal, orgia. E o que acontecia? Irmãos estavam praticando isso. Porque a igreja da Galácia, irmãos, o Senhor não está falando com o mundo aqui. O Novo Testamento não foi escrito para o mundo. Às vezes nós olhamos e falamos: nossa, é o mundo, olha, no mundo tem facção, nossa, no mundo tem impureza sexual, nossa, no mundo tem tantas coisas. No mundo tem orgias, no mundo tem divisões, no mundo tem facções. Não, irmãos. Isso foi escrito para igrejas. É verdade que tem isso no mundo? Sim, mas o Senhor está cobrando da igreja da Galácia. O Senhor está dizendo:
Entre vocês a imoralidade sexual, entre vocês a impureza, entre vocês a libertinagem, entre vocês a idolatria, entre vocês a feitiçaria. O Senhor não está denunciando o mundo aqui. O Senhor não está denunciando a cidade aqui. O Senhor está denunciando a igreja. É a igreja que está sendo denunciada. Então, o Senhor escreveu as cartas não para denunciar o mundo para a igreja, mas para denunciar a igreja. Quando o Senhor diz lá para Corinto que eles são carnais, quando o Senhor diz para os próprios Gálatas que eles são insensatos, quando o Senhor disse para o pessoal lá de Tessalônica que não queria trabalhar, que eles não comam também, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o mundo. Então, precisamos nos atentar a isso. Apocalipse 16, 11 diz: e blasfemaram contra Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas más obras. Apocalipse 16, 11. Aqui está falando da justiça de Deus aplicada em Apocalipse sobre o mundo, que também comete más obras. Mas, no aspecto de Gálatas, o Senhor está falando para a igreja. Tito 1,16 diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Irmãos, todos somos pecadores, mas tem pessoas, né, que elas estão mais elevadas desse nível. Né? Não há por parte delas um desejo de mudança, não há por parte delas um desejo de deixar o Espírito Santo trabalhar nelas. Elas cometem desenfreadamente más obras, mesmo servindo o Senhor. Por isso que Tito diz: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Só fazem obras más. O que são obras? Tudo aquilo que faço por meio do corpo. Os ímpios também serão julgados pelas suas obras no grande trono branco. Não podemos confundir o trono branco com o tribunal de Cristo. Não podemos confundir o juízo final com o tribunal de Cristo. Esses dois julgamentos eles vão acontecer em momentos diferentes. 1 Pedro 4,17 diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, irmãos, o Senhor, Ele vai julgar os ímpios lá no grande trono branco. Isso está em Apocalipse, lá no capítulo de número 20, se eu não me engano, acho que versículo 11, se eu não me engano, não anotei aqui. Mas o Senhor também vai julgar os filhos, a casa dele, e isso é o tribunal de Cristo. Então não podemos... Eita! Tocou o alarme aqui. Então nós não podemos confundir o trono branco com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para a casa de Deus. O trono branco é para Satanás, seus anjos e todos aqueles que não creram no Senhor Jesus. O tribunal de Cristo acontecerá ao soar da 7ª trombeta, e neles serão julgados todos que um dia creram e confessaram a Cristo, os crentes. Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Irmãos, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Se não for o que eu mais amo. Porque aqui fala do dia em que o Senhor tomou o reino todo para si. Como eu disse, o Senhor é rei nos céus, e o Senhor, ele tem um nível de governo na terra, mas há desobediência na terra, por conta de demônios, por conta de anjos que estão em estado de maldade, por conta de homens. Eles não obedecem o Senhor. E eles fazem o que lhes dão na telha, como diz aquele ditado. Então, quando o sétimo anjo tocar a trombeta no sétimo selo, vai haver um grande clamor, vozes fortes dizendo: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Então, irmãos, o que é a tribulação? A tribulação, ela é, em um aspecto, ela vai deixar crentes maduros. Em outro aspecto, ela vai uma tentativa de Deus de que, como nós lemos aqui, as pessoas elas se arrependessem, mas elas ficaram mais duras, mas também é uma forma do Senhor tomar o poder de volta para si. Tomar de volta para si o poder. Porque o Senhor está tomando, né? Ele inicia tomando o segundo céu e depois a terra, ou o primeiro céu para si. Porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos ares, nos segundos céus. Ali está todo o império das trevas, a qual o seu príncipe, a Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade dos ares, e também o príncipe deste mundo, a dupla unção que nós falamos no primeiro vídeo, né? Hillel Ben Shahar, e ele tem essa dupla porção, né? Que em sombra foi dado ali na primogenitura, foi dado para José. 2 porções de terra. Manassés e Efraim herdaram 2 porções. Então, Lúcifer, né? É um termo feio, não é feio, errado de se falar, mas é o que todo mundo mais conhece. A estrela da manhã, né? Lúcifer é complicado porque o Senhor também é chamado de estrela da manhã. Mas o diabo é melhor falar esse termo. O diabo, ele possui essa dupla unção, né? Ele é príncipe das potestades dos ares e ele também é príncipe deste mundo. Então o Senhor tomará dele. O Senhor tomará dele. Quando ele ofereceu para Jesus, ele não estava mentindo. Quando ele disse: se você se prostrar a mim, eu te darei, porque é dele. O príncipe deste mundo vem aí, nada dele tem em mim, disse o próprio Senhor. Mas o Senhor tomará dele. Então, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, vai haver vozes fortes no céu gritando: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor. Não são. Se tornaram do nosso Senhor, do seu Cristo. E eles reinarão para todo sempre. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eres. Ele já veio, né? Aqui nós entendemos que ele já veio, porque não está dizendo que há de vir. Se você ver, por exemplo, em Apocalipse 5, o cântico dos anciões ainda dizem que há de vir. Então aqui ele já veio. Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Passaste a reinar. O Senhor não reina nem a nossa vida, quanto mais o mundo, irmãos. O Senhor tem dificuldade em reinar sobre nós, quanto mais o mundo. Não porque ele é fraco, não porque ele não consegue. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, de todas as explicações e de todo qualquer aspecto de inteligência, de poder, de sabedoria, de majestade. Mas o Senhor, ele optou ser dessa forma.
pela sua misericórdia, não quis que nós fôssemos como robôs. Então, o Senhor está passando a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem. E chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Irmãos, todas as coisas estão determinadas. Deus não está fora do controle. Embora aqui ele tomará o reino para si. Mas é tudo dentro do tempo dele. Fique tranquilo, ele está no controle. Para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, o tribunal de Cristo, no finalzinho fala, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. Aqui não está falando de crianças e adultos. E para destruírem os que destroem a terra. Amém? Então, esse é o tribunal de Cristo. Quando que ele vai ocorrer? Após a volta do Senhor, antes do milênio. O juízo final, o julgamento do grande trono branco, acontecerá após o milênio, e nele serão julgados os ímpios. Diferente. O tribunal de Cristo é julgado a casa de Deus. O trono branco é julgado os ímpios. O tribunal de Cristo é antes do milênio. O trono branco, depois do milênio. Apocalipse 20, 11, 13. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. A terra e os céus fugiram da presença dele, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui não estão falando de crianças, né? Pequenos e adultos. Mas está falando de algumas posições. Que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Irmãos, a morte e o inferno. O inferno aqui está linkado à parte, né, do Sheol, né, a parte ali que é conhecido como lugar de tormento. Mas a morte também é um local. Né? Um dia eu falei isso, aí falei para uma pessoa e acho que alguém não, que essa amigo, parente dessa pessoa não entendia isso e disse que eu estava errado, mas a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. A morte é um estado, a morte é um local, a morte é um anjo. Temos que entender isso, tá bom? E foram julgados segundo as suas obras, um por um. Então aqui é o trono branco. Então que nós possamos entender, né, a linha cronológica de julgamento. As obras serão julgadas. O tribunal de Cristo vai ocorrer nas nuvens, como está em Apocalipse 11, versículo 15 e 18. Quem serão julgados ali? Os crentes. Quando? Antes dos 1000 anos. Depois nós temos o julgamento final do trono branco. Apocalipse 20, 11 ao 13. Quem será julgado lá? Os ímpios. Né? Então, é antes no caso, o trono branco, ele é depois do milênio e o tribunal de Cristo é antes do milênio. Após o trono branco, nós vamos entrar na eternidade. E não se tem muitas coisas desvendadas desse período. Amém? Então,
que essas duas partes desse estudo, aí deu, acredito que em torno de 1h10, 1h20, possam trazer clareza para os irmãos, né, dentro daquilo que o Senhor me deu, né, trouxe ao meu conhecimento. Com certeza, se nós fôssemos falar várias vezes a respeito deste estudo, ele sairia de formas distintas, porque cada dia o Senhor trabalha de uma forma, e ele acaba acrescentando, ou às vezes não permitindo que coisas sejam faladas, mas que possa ter trazido e possa trazer para aqueles que vão ver depois mais clareza das coisas espirituais. Então, irmãos, se você está debaixo da aliança, se você aceitou Jesus, se o Espírito do Senhor te batizou, se você tem uma nova vida, a vida de Deus mora em você, se você é uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Uma nova criatura, né? O Senhor diz lá em Éfeso, para a igreja de Éfeso, através de Paulo, que ele criou um novo homem. Se você é esse novo homem, quando eu digo novo homem, nova humanidade, está ligado os homens e as mulheres, não fique preocupado com o trono branco. Fique preocupado em fazer as obras que Jesus quer que você faça. Porque você vai se apresentar diante de Deus e Ele vai te julgar pelas obras. Ele não vai te julgar para condenação. O tribunal de Cristo, para todos aqueles que receberam a vida de Deus, é para galardão e para detrimento, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 3. Agora, se alguém ouvir, né, essa mensagem, esse estudo, e ele não serve o Senhor ainda, que o Espírito Santo possa te convencer. Porque o Senhor deseja que nenhum homem se perca. A vontade de Deus era que no trono branco não houvessem homens, mas somente Satanás e seus anjos. Amém? Que seu dia, não sei quando que você vai ver esse estudo, se vai ser de dia, se vai ser à tarde, durante o dia, se vai ser à noite, mas que você seja abençoado, que a palavra de Deus possa surtir efeito no teu coração. Que o Senhor te abençoe e estabeleça a vontade dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.